Eu quero, então, dando as boas-vindas a todos vocês, dizer que hoje nós fazemos o nosso 15º Seminário de Campanhas Salariais. É uma honra para nós, nos sindicatos de engenheiros, a nossa federação, receber os negociadores, os diretores, os superintendentes de recursos humanos das empresas, que muito abrilhantam essa entidade. Eu quero não só dar as boas-vindas, mas agradecer muito pelo carinho de vocês conosco, pela presença de vocês aqui e a demonstração de confiança nessa nossa entidade. E podem acreditar que a nossa confiança com vocês também é muito grande. É importante, a nossa negociação sempre é pautada numa conduta ética, séria. Entendemos que cada um de vocês cumpre um papel extremamente importante para todos nós. Não só nós, engenheiros, não só nós, profissionais, mas cidadãos brasileiros. Vocês, de fato, contribuem para o crescimento e desenvolvimento da nossa nação. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Acho que nós ficamos cada vez mais engrandecidos em realizar um seminário como esse, aonde os nossos dirigentes que estão aqui e vocês que nos ajudam a entender o ano, as questões políticas nacionais, as questões trabalhistas e, de fato, entender a relação que nós podemos ter entre nós. Acho que esse é um momento, para nós, muito grande de congraçamento e não um momento de negociação. E eu quero até combinar com vocês, aqueles que vêm pela primeira vez, que aqui não é uma negociação. Aqui é a gente ouvi-los, a gente poder trocar um pouco de informação, mas, sem dúvida, para nós reivindicarmos alguma coisa, nós vamos lá, não aqui. Então, aqui fiquem absolutamente tranquilos. Quem fizer pergunta não vale, é café com leite, tá? Fizer uma pergunta que for relacionada à empresa. A pergunta relacionada a uma questão nacional, geral, vale a pena, tá bom? E eu queria, então, começar convidando para compor a mesa conosco o nosso companheiro que tem uma participação nacional extremamente importante para todos nós, na linha sindical, na linha parlamentar, no entendimento do Congresso e do Senado, o nosso companheiro Toninho do Diap. Convidar o nosso cientista do Diese, Ayrton, que muito contribui nas questões maiores das nossas discussões sindicais. Obrigado. Convidar o nosso cientista político, sindical, trabalhista, econômico, financeiro, o João Guilherme Vargas Neto. O Carlão falou que é sexual também, mas eu não acredito. Eu queria convidar também, hoje, para fazer parte dessa nossa mesa, o nosso companheiro jornalista da agência sindical, jornalista que faz um trabalho excepcional na questão jornalística dos sindicatos. Eu acho que eu tenho aí participo muitas vezes com ele e aprendo cada vez mais. Eu queria convidar o nosso companheiro Franzin para que acompanhe a mesa conosco. E o Franzin, que está vendo câmeras, ele é terrível. Quando ele olha a câmera, ele fica melhor ainda, não é, João? Eu quero, então, convidar para compor a mesa conosco a Maria Cecília, da Juke Energy. Ela está lá atrás.
E essa composição da mesa, eu quero deixar assim bem tranquilo, nós vamos depois abrir a palavra para quem quiser fazer, para quem quiser utilizar. Mas vocês vão ver que é tão light que todo mundo gosta de falar. O Garcês, quando vem aqui, quer falar demais, por isso que a gente não coloca o Garcês, porque ele é tão fácil, né, Garcês, para falar. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Eu queria convidar o companheiro superintendente de recursos humanos da Sabesp, Dr. Walter Sigolo. Eu queria também, não só queria como quero convidar, não é, Carlão? O Carlão falou, não é queria, quero. Então eu gostaria de convidar para compor a mesa conosco, nosso amigo, companheiro. Da outra vez que eu falei aqui, eu falei que ele era companheiro, que a gente lutava junto. Ele falou, ô Murilo, para com isso. Nós não temos lutado faz muito tempo. Mas sempre eu falo, porque de repente sai uma luta, né, Carlão? O Carlos de Freitas, nosso companheiro, amigo, aqui que representa o Sinaenco de São Paulo. Por favor. Aonde você quiser. Não, é que grandão tem que falar Carlão, né, pô? Se fosse o Jonas, eu ia falar Carlinhos, né? Eu queria convidar também para compor a mesa conosco nosso amigo, companheiro, vice-presidente do CREA, Nísio Cabral. O nosso gerente de relações trabalhistas sindicais da Telefônica, o companheiro e amigo Rildo. Diz que, ô Rildo, eu vou te contar uma coisa que eu não devia contar. As meninas e as advogadas do sindicato dizem para mim o seguinte, por que que a Telefônica só contrata negociador bonitão, né? Aí tem que perguntar para ele, viu? Não, você já viu um negócio desse? Hein, ô Bibo? Não, você vê, o cara vem, conquistou todas. Queria convidar para compor a mesa conosco, e é uma brincadeira, desculpem a brincadeira, mas sem alegria, sem humor, não dá para a gente tocar. Perguntar para a advogada, é verdade, e ela se escondeu ali agora. Não, ela se escondeu, é que o Bibo é o crítico, e ela se escondeu atrás do Renato lá, tá vendo? Mas eu queria convidar para compor a mesa conosco também a gerente de recursos humanos da Electro, Noemi Oga. Gostaria também de convidar para compor a mesa Luiz Brasil Dias Cunha, assessor técnico da CPTM de Recursos Humanos. A Paula fez uma letra tão pequenininha que vocês não imaginam. Botei o óculos aqui para disfarçar, mas eu já li umas 2 vezes. E a culpada é a Paula, se eu pular alguém, tá? O Luiz Henrique Humberto Gonçalves, gerente de relações sindicais da CETEP. Na verdade, eu deveria chamá-los todos de doutor Rildo, doutor Luiz, doutor Carlos, mas eu depois peço desculpa, falo um doutor para todos, tá? E eu gostaria de chamar a Priscila Marques de Mendonça, especialista em relações trabalhistas da CPFL. Convidar a Cláudia Fernandes, gerente de recursos humanos da Congás.
convidar o José Armando. Ele pediu para não convidar, mas eu vou convidá-lo para fazer parte da mesa conosco. José Armando Tortella, da CETESB. Sabe por quê? Para nós é uma honra ter você aqui. Por favor. Convidar o Eduardo Zorzeto, da CET, Departamento de Planejamento e Controle Operacional da CET. Acabou, Paulo? Eu pulei alguém. Perguntei para Paulo se eu tinha pulado alguém, ela disse que não. Então, meus amigos, obrigado. Eu quero passar a palavra início ao doutor João Guilherme Vargas Neto. Companheiros e companheiras, nós estamos realizando hoje a 15ª edição deste seminário com as empresas. E, sendo que são 15 anos, todos dentro do século XXI. Então, é uma iniciativa do século XXI. E eu aqui conversando com o Ayrton, olha que coisa interessante. São 15 anos, 3 presidentes da República, 3 governadores, 3 prefeitos. Ou seja, não é que mudou tanto também lá fora, porque esses presidentes se repetem, os governadores se repetem, prefeitos é que tem mais variabilidade. O modelo foi estabelecido há 15 anos atrás como um modelo de congraçamento. Mas não é uma obscenidade falar em termos sindicais em congraçamento? Não, não é, é correto, porque se trata de estabelecer relação madura, efetiva, conflitiva, mais avançada, entre um sindicato de engenheiros e as direções de empresas que relacionam com o sindicato. Não é o número que comanda a nossa preocupação, porque o Sindicato dos Engenheiros representa profissionais que, empresa por empresa, não formam a massa de números, não formam o majoritário respectivo. Mas, se raciocinarmos sobre o peso da profissão na sociedade, também nas empresas, aí aparece o número que o sindicato representa. Não é aquele engenheiro daquela empresa, embora se relacione com aquela empresa, mas é o papel do engenheiro no conjunto das empresas. Então, nesse sentido, essa iniciativa desse padrão de seminário destoa de qualquer outro padrão de coisa equivalente em qualquer outro sindicato. E daí a importância do termo congraçamento. Nas primeiras edições, nós tínhamos de, por precaução, botar mata-burro, porque alguns companheiros queriam, sem a metáfora animal, queriam pular a cerca e considerar a reunião como uma reunião de negociação, com todos os elementos de conflito eventuais que uma reunião de negociação tem. Ao longo do tempo, nós e as empresas nos aprimoramos para compreender o sentido do congraçamento. Congraçamento é feio? Não, não é feio. É a busca de uma compreensão comum, com graça, daí congraçamento, com elegância, até mesmo com humor, para entender em que medida, naquela situação em que, ao longo do tempo, 3 presidentes da República, 3 governadores, 4 prefeitos foram variáveis no comando político, em que medida certas questões devem ser levadas em conta nas negociações. E a primeira delas, obviamente, é que conjuntura as negociações vão se dar. Óbvio, todos nós temos a percepção que esse ano as negociações se darão em conjunturas mais difíceis. Mais difíceis para o empregado e também para o engenheiro, porém mais difíceis também para a empresa.
Se nós não resistirmos, se a sociedade não resistir, o Brasil pode entrar em recessão. Ele pode entrar numa situação de retrocesso, que nós não queremos. O Sindicato dos Engenheiros tem desenvolvido, junto com a Federação Nacional dos Engenheiros, o programa Cresce Brasil, que continua válido. Nós queremos que o Brasil continue crescendo. Portanto, se essas negociações se darão em condições mais difíceis, sobre as quais nós esperamos agir para evitar o pior, nós queremos chamar a atenção de uma peculiaridade esse ano. As negociações, se produzirem resultados positivos, interessarão ao combate à recessão, interessarão à luta contra a recessão. Não é um congraçamento de beijinho, beijinho, muito menos de pau-pau, mas é uma ideia de que é possível, numa discussão com uma categoria que não é majoritária na empresa, mas que é majoritária pela sua experiência, formação e papel social, levar em conta as suas necessidades, as suas reivindicações, a sua experiência, que é dos engenheiros, para aumentar, facilitar, desenvolver, aprimorar a própria vida da empresa. Nós podíamos falar aqui, na abertura desse seminário, em vários constrangimentos sociais que são visíveis para todos. Tem munição para qualquer calibre. No entanto, esse não seria o bom caminho. A ideia principal é analisar dificuldades que são reais, evidentes, mas, sobretudo, buscar condições de superar as dificuldades. E superar as dificuldades com maturidade, com congraçamento, até mesmo, se for o caso, com uma ou outra anedota que nos cause sorriso. Essa é a minha abertura e eu sugiro que prestemos atenção a cada uma das exposições, porque é do conjunto que nasce a possibilidade de um acerto que, sendo coletivo, é também um acerto de cada setor, de cada empresa, de cada representação sindical na empresa e, portanto, de nós todos e do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo. Gostaria de passar a palavra agora ao Ayrton, do Diese. Bom, boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer ao presidente Murilo pelo convite. É sempre um prazer estar nessa casa que abre espaço para todos aqui e falar um pouco sobre economia. E é uma época que talvez os economistas devessem ficar um pouco calados, porque é uma quadra da história extremamente complicada, né, com uma conjuntura muito instável, né, volátil, e qualquer coisa que às vezes você interpreta hoje ou afirme hoje, amanhã pode ser contrariado pelos fatos, né? Então a gente vai tentar fazer uma análise rápida, né, do quadro e espero que vocês relevem essa situação que eu pus aqui como premissa, né, da instabilidade do nosso quadro. Na realidade, a economia ela está extremamente condicionada, né? Ela sempre foi, mas nesse período extremamente condicionada pelos acontecimentos políticos, né, que a gente está assistindo. E esses acontecimentos políticos, esse quadro político de certa instabilidade, ele é agravado pelas questões que a gente assiste aí dos escândalos, da corrupção, da Petrobras, essa coisa toda, né? Então você cria um caldo aí de cultura difícil de ser, vamos dizer assim, interpretado sem um distanciamento, né, de tempo, um distanciamento histórico, porque a gente está vivendo essa situação, né? Bom, mas enfim, esse é o pano de fundo da análise, né?
esse caldeirão, né, que o Brasil está vivendo, tanto político, com ameaça até às instituições, com parte da sociedade querendo aí um terceiro turno, enfim, os ânimos muito alterados, né? Bom, isso impacta na economia, impacta nas expectativas, né? Porque a economia basicamente, né, baseado em expectativas. Se as expectativas dos empresários e dos capitalistas, aqueles que investem, né, se as expectativas não são boas, você tem uma queda de investimento ou não tem investimento e, portanto, você não tem crescimento econômico. Não tendo crescimento econômico ou o crescimento econômico estando ameaçado, por causa da expectativa negativa dos capitalistas, você tem também, isso é transferido para toda a sociedade, você tem uma expectativa negativa também dos consumidores. Então você tem esse quadro hoje, né, de pessimismo quanto ao futuro, né? Então essa situação política condiciona isso daí, condiciona essa expectativa. Então tem o condicionamento político, tem a situação externa, quer dizer, a situação mundial também não é grande coisa, né? A Europa se bate, né, há algum tempo e não consegue se recuperar, né? Os Estados Unidos começam, né, aos poucos a alçar um pouco de voo, sair da situação grave que eles se encontravam, mas também uma recuperação tênue, e o mercado de trabalho norte-americano também não reage na medida que eles desejariam que acontecesse. Então, você tem dois blocos muito importantes, Estados Unidos começando alguma coisa e a Europa com problemas muito sérios, que atrapalham internamente a economia brasileira, né? Evidentemente que isso é parte do problema, né? A gente não pode também debitar as questões externas, né, ao problema dos outros, né, os nossos problemas. Nós temos muita responsabilidade, aliás, a maior parte da responsabilidade é nossa, da sociedade brasileira, não dos outros lá fora. Eles estão tentando se virar, né? Então, a gente tem esses condicionantes políticos, né? Eu esqueci de falar da China. A China também, que era o grande motor do capitalismo mundial, também arrefeceu, né, o crescimento, também nos prejudica, né? Então, nós estamos numa época muito diversa do período anterior ao atual governo, mesmo do primeiro mandato do governo que está no segundo agora, que o quadro mundial era extremamente favorável. O quadro mundial era de crescimento, né, antes da crise lá de 2007, 2008, era um quadro mundial de crescimento, com o preço das commodities, né, dos produtos primários que nós exportamos em alta, e o Brasil surfou muito tempo nesse quadro positivo, né? E cometemos erros por aí, né? O principal erro foi a valorização da nossa moeda. O real se valorizou muito, né, exageradamente. Essa valorização real, por conta do aumento do crescimento chinês, do crescimento das outras economias e do aumento do preço dos nossos produtos, fez com que nós, de certa forma, nos enganássemos a respeito de, olha, até quando isso vai durar, né? E a gente sabe que são ciclos, né? Quem vê um pouco de história para trás sabe que as commodities, os produtos primários, eles obedecem a certos ciclos de altas e baixas, como a gente tem na nossa história, né, de há muito, né? Quem estudou um pouco o Brasil lá no começo da economia cafeeira era mais ou menos, né, a gente sempre estava com crises cambiais por causa de preço de café. Bom, então valorizou nossa moeda, e essa valorização da moeda trouxe um problema muito sério. O problema muito sério foi a questão da indústria. A indústria brasileira começou num processo de declínio muito severo, muito perigoso, que foi batizado até do processo de desindustrialização. Junto com a desindustrialização veio a desnacionalização da indústria. Então nós temos dois fenômenos: a desindustrialização, ou seja, a participação da indústria na construção da riqueza nacional, da construção do PIB brasileiro, ela foi decrescendo, né? Foi perdendo a importância da indústria,
E na indústria que se desenvolve tecnologia, na indústria que se paga o maior salário, as indústrias estão localizadas na cidade, o crescimento urbano é muito importante em relação a essa presença da indústria, ou seja, a indústria é algo muito importante, e a indústria de transformação muito importante, mais importante ainda. Então, foi nesse setor que a gente começou a perder terreno. O Brasil começou a se industrializar. A fraqueza da indústria brasileira teve como primeira consequência a própria desnacionalização. Na medida que ela foi ficando fraca e barata, né, os grupos multinacionais estrangeiros adquiriram essa indústria. Você fala, bom, mas qual o problema de ser uma indústria brasileira ou estrangeira? O problema de ser uma indústria estrangeira é que nós temos que remeter parte do lucro dessa indústria para fora. Ou seja, você fala, bom, mas isso é justo. Sim, é justo, só que nós temos que remeter, não é reais, nós temos que remeter dólares e euros para fora. E nós não produzimos dólares e euros, nós só produzimos dólares e euros se nós temos um comércio exterior competitivo, que nas nossas exportações nós conseguimos essas moedas, né? E não é o que aconteceu. Quando nós valorizamos e desindustrializamos, nós também permitimos, barateamos os produtos importados. O que aconteceu? Nós perdemos competitividade, a nossa indústria perdeu competitividade internamente e externamente. A nossa balança comercial teve problemas, nós começamos a ter déficit em balança comercial. Portanto, nós não tínhamos condições, né, de financiar as nossas, né, importações, porque na medida que você tem déficit, né, o déficit da balança comercial levou para um déficit em conta corrente, né, que é uma conta um pouco maior dentro do balanço de pagamento. Esse déficit de conta corrente pode ser entendido da seguinte forma, como se fosse a nossa conta corrente no banco. Se a gente entra em déficit em conta corrente no banco, a gente vai para o cheque especial. E nós vamos para o cheque especial. Qual é o cheque especial? O déficit externo. O déficit em conta corrente que foi a quase 5% do PIB, que é outra coisa preocupante. Ter um déficit de 5% do PIB quer dizer que o financiamento do nosso desenvolvimento, que é parco, que é pequeno, está sendo parte dele financiado por poupança externa. Nós entramos no cheque especial da poupança externa. Então, nós temos déficit com o exterior de 5% do PIB, em relação ao PIB, que não é pouco. O ideal seria 2,5%, 3%, né, histórico no Brasil. Nós estamos com 5%. Então, esse é um desequilíbrio, né, que ele foi acumulado nesses anos de bonança da economia internacional e do preço das commodities. Bom, então o fronte externo é perigoso, é preocupante. No fronte interno, a gente... E aí é um falso, vamos dizer... É uma interpretação exagerada do que de fato ocorreu. Em relação às contas públicas, esse ajuste fiscal que está tentando fazer, né, esse ajuste fiscal ele vem para combater essa questão do déficit, né, déficit externo, e da questão das contas públicas, da dívida interna. Ou seja, a dívida interna ameaçava, e esse ameaçava, vocês entendem muito também, entre aspas, ameaçava sair de controle. Nunca ameaçou de sair de controle, né? A dívida pública brasileira estava em 60%, a dívida bruta estava em 60% do PIB, em torno de 60%, e a dívida líquida estava em torno de 35% do PIB. Olha, isso é razoável. Não há nada de espantoso nesses números, quando você pega a contabilidade pública de qualquer país. O problema da dívida pública brasileira são dois, e se agrava na medida que você faz o ajuste. Era a questão do financiamento dessa dívida. Ela não era uma dívida, ela é uma dívida manejável, né, em relação ao tamanho do PIB, né, 60%, uma dívida. Tem os países aí da Europa, por exemplo, tem dívida de 120% do PIB. Então, era uma dívida que podia ser controlada. A questão da nossa dívida é o custo dela, porque a nossa taxa de juros é muito alta, e o prazo dessa dívida. Eram as duas variáveis que interferiam muito nessa dívida. Uma dívida cara e uma dívida de curto prazo. Mas ela é uma dívida que estava sendo administrada, né? Essa dívida bruta. Então, nós não tínhamos um problema de estoque. O estoque da nossa dívida ele estava controlado. Nós tínhamos um problema de fluxo. Qual era o problema de fluxo? Nós não estávamos gerando superávit primário para